E aí pessoal, beleza? Homem-Aranha de Volta ao Lar estreia nesta quinta-feira, dia 6 de julho. A gente já assistiu e te conta como é que foi. Eu não vou ficar aqui falando que Homem-Aranha de Volta ao Lar é finalmente o filme do Homem-Aranha que a gente quer ver, porque o Homem-Aranha do Sam Raimi, principalmente o Homem-Aranha 2 com Tobey Maguire, representou muito bem a época em que ele estava situado. Este Homem-Aranha de 2017 dialoga perfeitamente com a geração que ele está. A molecada vai ter muita afinidade com o Peter Parker e o filme é realmente divertidíssimo, tem piadas o tempo inteiro e é realmente um culto aos filmes, aos grandes filmes, às grandes comédias adolescentes da década de 80. Mais um exemplo aí de que a década de 80 voltou com tudo. Homem-Aranha de Volta ao Lar já começa indo direto ao ponto. O filme não tem muita enrolação em apresentar seus personagens, já começa apresentando o vilão, quais são os seus propósitos e contextualiza o filme dentro do universo Marvel entre Guerra Civil e... Qual é o filme que veio depois de Guerra Civil? Como a próxima aparição do Homem-Aranha é Vingadores Guerra Infinita, então contextualiza o filme entre Guerra Civil e entre Guerra Infinita. O filme não se perde contando a história de origem de Peter Parker como Homem-Aranha mais uma vez. É claro que o modo como ele ganha seus poderes são citados, mas isso de forma muito rápida e sem perder a agilidade no roteiro. Tom Holland está perfeito como Homem-Aranha. Ele já tinha mostrado que estava excelente no papel em Capitão América Guerra Civil e agora voltou fazendo uma atuação brilhante como um Peter Parker adolescente que tem que resolver todos os seus dilemas pessoais, de escola, de relacionamento com a tia e de ansiedade em querer entrar logo para os Vingadores, ao mesmo tempo em que lida com o fato de ser o super-herói que quer ser mais do que apenas o amigão da vizinhança. A relação dele com seu amigo Ned é sensacional, o ator que interpreta o personagem também é sensacional, tem ótimas tiradas, o filme é divertidíssimo, a dupla funciona muito bem. Outros personagens secundários também são essenciais e primordiais para a trama e foram, parece, escolhidos a dedo. A Zendaya no papel de Michelle tá excepcional, com tiradas pontuais, ela sempre tem algo relevante a dizer dentro do contexto da história, onde ela não é aficionada pelo Peter Parker. Os movimentos do Aranha são muito legais, mas são muito cartunescos. A animação realmente não parece que foi feita muito com captura de movimentos, e sim a animação com animadores. Os movimentos são muito plásticos e bastante bonitos, são bem legais. As teias são um diferencial à parte. A Marissa Tomei no papel de Tia May tá sensacional, porque ela faz aquela tia não tão velhinha, né, um pouco mais nova, e isso dá uma dinâmica muito interessante pro personagem e funciona muito bem no filme. O Robert Downey Jr. não aparece tanto quanto eu imaginava, o pessoal ficou preocupado por ele aparecer muito nos trailers, que talvez ele pudesse roubar a cena e acabar sendo um Homem de Ferro 4. E não é isso que acontece. O filme não é do Homem de Ferro, é um filme do Homem-Aranha, é legitimamente um filme do Homem-Aranha que tem a participação do Homem de Ferro em momentos pontuais na história. Por causa de participações bastante especiais que tem ao longo do filme, além de Robert Downey Jr., eu acho que o filme encareceu um pouco no custo do cachê dos personagens. Isso deixa pouco dinheiro pro resto do filme. O filme não é uma mega produção. É um filme relativamente pequeno para esses padrões de filme de heróis. Por exemplo, o terceiro ato, a cena final, a grande luta final, não é tão épica assim. É relativamente simples e facilmente resolvida. Algo que parece um pouquinho, que fica com aquele gostinho, assim, aquela carinha de que foi uma reduzida no orçamento por conta de altos custos com participações especiais e papéis de atores coadjuvantes como o de Robert Downey Jr. O filme ele se propõe a ser pequeno nesses momentos, porque é um filme que lembra as comédias dos anos 80, como Quero Ser Grande, Curtindo a Vida Doidado, que tem uma referência direta a ele no filme, Clube dos Cinco e todos esses filmes do John Hughes, muito famosos na década de 80 quando eu era moleque. E por isso, o filme ele é contido aí, e o personagem do Robert Downey Jr. tá sempre falando isso também, e o filme de certa forma te fala isso o tempo inteiro. Nós somos um filme relativamente pequeno, porque o Peter ainda é só o amigão da vizinhança, ele age só aqui no Queens e tal, ele até quer agir fora, ele até quer ser um vingador e quer fazer várias missões, mas ele ainda é só o amigão da vizinhança. Então o filme ele é relativamente pequeno, não é uma mega produção, uma produção... Não é um grande blockbuster, é um blockbuster porque é um filme de herói, mas não é um grande blockbuster.
A humanização do personagem é perfeita. Peter Parker tem 15 anos e ele acaba passando por situações totalmente patéticas, mas absolutamente incríveis para um garoto de 15 anos passar. Então o filme aborda situações nunca antes abordadas em outros filmes do Homem-Aranha e realmente ficaram muito boas. Tem uma pegada oitentista muito interessante e também aquela impressão de baixo orçamento. Diferente de outros filmes da Marvel, o vilão não é tão descartável assim. E tem uma virada de roteiro em relação a ele sensacional, que o filme não mostra. O filme não mostra pra você de cara, você não imagina isso em nenhum momento. As participações do Michael Keaton não são tão grandes assim, mas são certeiras, com um objetivo. O personagem dele é muito objetivo, então o personagem dele quer isso, e ele aparece fazendo exatamente isso, não perde muito tempo, mas quando ele não tá sendo objetivo no que ele quer nos planos dele, é uma quebra de expectativa muito grande. Foi um plot point muito interessante, um plot twist muito interessante no filme em relação ao Michael Keaton, ao personagem do Abutre. E é muito boa a participação dele, e é um vilão interessante que eu acho provavelmente vai ser mais explorado pela franquia. A trilha sonora bebe um pouco da fonte de Guardiões da Galáxia e tem uma ou outra trilha da década de 80 para compor o cenário visual do filme, que lembra muito essa época. A animação dos créditos finais com Ramones ficou, ó. O filme é extremamente divertido e engraçado, assim. Realmente, ele tem piadas o tempo inteiro, as piadas são ótimas. Mesmo as piadas que você já tinha visto no trailer, você vê de novo e ela tem o mesmo impacto, porque ela dentro do contexto fica ainda mais engraçada. Então o filme ele é muito bem escrito, muito divertido. A direção criativa que o pessoal da Marvel deu pro pessoal da Sony foi primordial, eu acho, para que isso se tornasse realidade, para que esse Aranha fosse dessa forma. Não que o personagem não fosse divertido antes, mas o personagem do Tobey Maguire era um nerd muito tímido e introvertido, enquanto do cara de Popeye lá, eu acho que ele tem cara de velho, o Andrew Garfield. O Andrew Garfield era um Homem-Aranha todo descoladão e tudo mais. O Tom Holland, ele é a medida perfeita entre um e outro. Ele é tímido, mas tenta ser descolado, porque ele é engraçado e inteligente, e tem umas piadas ótimas e umas tiradas boas, e funciona muito bem esse roteiro para o Tom Holland. Ficou realmente sensacional. É um filme muito engraçado para todas as idades. Todo mundo vai se divertir sem ter que ver uma história de origem, porque a história de origem tá lá, sem precisar ser contada de novo. Me atrevo a dizer que melhor do que Guardiões da Galáxia 2, e vou chutar que vai passar a casa de 1 bilhão. Peter Parker usa o seu celular o tempo inteiro. Ele não usa muito tirando fotos, porque ele ainda não é um fotógrafo. Ele também, na escola, não trabalha no jornal da escola, né? não participa do jornal da escola. Ele é mais um garoto nerd ali que se preocupa em criar uma fórmula para fazer a sua teia. Apesar de ser bastante atual, com um Homem-Aranha vlogger registrando seus momentos em Berlim, por exemplo, como a gente viu no trailer e tudo mais, ele é um filme que eu acho que ele vai estar datado, como os filmes do Sam Raimi, a primeira trilogia do Homem-Aranha. Daqui a 10, 15, 20 anos ele já vai estar meio que datado também. 10 anos não, mas daqui uns 15, 20 anos ele vai estar completamente datado, porque ele é muito 2017, ele é muito hoje. Então isso não torna ele atemporal. Ele vai estar datado daqui a alguns anos, assim, mesmo bebendo na fonte de clássicos dos anos 80 que são atemporais. Homem-Aranha de Volta ao Lar está fadado a ser datado daqui a algumas décadas. O filme tem 2 cenas pós-créditos, e a primeira é uma cena que estica um pouco ali o final do filme e mostra o que acontece com um certo personagem e o que a gente pode esperar dele no futuro da franquia. A segunda cena pós-créditos é sensacional, ela é muito engraçada, é uma tirada perfeita que lembra exatamente esses filmes dos anos 80, como Curtindo a Vida Doidado, sem ser uma referência, uma citação direta. Mas é muito interessante, vale a pena você ficar até o finalzinho pra ver a segunda cena pós-créditos. Que é uma cena pós-créditos que funciona separadamente de absolutamente tudo. O uniforme interativo ficou excepcional, ficou perfeito. Ele tem a assistente do uniforme, que é a moça que conversa com ele, como a inteligência artificial que conversa com Tony Stark na sua armadura. Homem-Aranha também tem isso no seu traje, e essa dinâmica entre os dois também funciona muito bem, e eu acho que a Sony deve explorar muito isso no futuro com os filmes vindouros do Homem-Aranha. O fato do Homem-Aranha agora ter, de fato, mais poderes
por conta do seu uniforme, que lhe dá muito mais possibilidades. O uniforme dele é quase um personagem à parte, com vários gadgets e possibilidades, como vocês já viram nos trailers, a aranha drone do peito, do emblema e outras coisas que o uniforme pode fazer, que são bem legais e que remetem também a algumas citações de filmes dos anos 80, como De Volta para o Futuro e tudo mais. Não vou ficar dando spoiler aqui. O Flash Thompson funcionou muito melhor do que eu pensei. Quando mudaram a etnia do ator, eu não achei problema nenhum, só que eu tentei imaginar como seria esse ator de característica um pouco franzina demais para o personagem, já que o Flash Thompson era um desses personagens no original, um jogador de futebol, desses alunos do colégio, né, que andam com a jaqueta do time de futebol, e é fortão, e é grandão, e que faz bullying com o Peter Parker. O Flash Thompson dessa versão, ele faz bullying de uma forma diferente. Ele é só um cara chato que fica enchendo o saco do Peter. E isso funciona muito bem também, porque é sempre muito engraçado a interação deles. E as situações com o Flash também são muito divertidas. Ah, e tem outras coisas muito engraçadas, como situações onde o Homem-Aranha se vê em ambientes abertos. Isso é muito legal, porque ele tem que lidar com isso como uma pessoa comum. Ele não tem tantos poderes, ele tem as teias, ele tem a força e só. Ele não tem o sentido aranha, por exemplo. Pelo menos com 15 anos ele ainda não desenvolveu o seu sentido aranha. A aranha picou ele é muito forte, ele não gera suas próprias teias, ele tem que usar os lançadores e tudo mais. E ganhou os apetrechos da roupa, mas mesmo assim ele não tem tantos poderes assim. Então quando ele se vê em situações de campo aberto e tudo mais, ele precisa improvisar, e isso é tudo muito engraçado. O filme explora isso muito bem. No geral, é um filme excelente. Eu tô muito feliz de ter assistido, feliz mesmo de saber que fizeram com tanto carinho um filme tão divertido, que vai ser um sucesso, não tenho a menor dúvida. Vale a pena ver no cinema. Homem-Aranha de Volta ao Lar, um filmão, muito engraçado, super divertido. Posso afirmar, sem sombra de dúvida, que é o melhor filme de herói deste ano de 2017 até agora, e não sei se Thor vai passar ele não. Então é isso, espero que você tenha gostado, não se esqueça de curtir o vídeo e de dar aquele like, e a gente se vê na próxima. Tchau!